Começar. Ok. Bom dia a todos e todas, Hare Krishna. Estamos aqui hoje para fazer a segunda parte, né, de Educação e Varnashram pelo canal Mayapur TV. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. E a gente pensou mais numa sessão de perguntas e respostas. Então, eu vou só fazer uma apresentação rápida de citações de Srila Prabhupada, baseado em um tema que ficou na outra sessão para ser discutido. E a gente vai começar com Gurukula, como seria Gurukula na prática. Então, vamos começar? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, na primeira sessão, nós falamos de alguns aspectos, né, sobre Varnashram, como Prabhupada idealizava a relação de Gurukula, na verdade, com Varnashram. E aí hoje a gente vai começar, então, com essa sessão. Vamos ver mais citações de Srila Prabhupada, que foi uma opção minha na primeira sessão, porque tem muitas coisas de Srila Prabhupada que a gente não tem acesso devido à língua, né? Porque as cartas, as aulas, as conversas, Srila Prabhupada são todas em inglês, e às vezes há essa limitação, né? Não se encontra, não se consegue fazer uma busca, e aí quando você encontra a citação, você tem que traduzir, enfim. Então, acho super importante fazer esse tipo de discussão baseado em citações de Srila Prabhupada, para termos essa noção do que ele idealizava, do que ele queria. Então, pensando em Gurukula e Varnashram na prática, eu trago aqui uma primeira citação, né? Conhecimento sobre Krishna, que seria um dos pilares para uma escola, né? Para um Gurukula. E aí tem nessa ideia de passar conhecimento espiritual para as crianças. Então, nessa carta para Brahmananda Prabhu, de 1970, Srila Prabhupada diz o seguinte: é muito encorajador que você tenha obtido licença do Conselho de Educação para continuar a escola de nossas crianças. Aqui já Prabhupada já demonstra que é importante que uma escola que trate da consciência de Krishna, que ela seja legalizada, que ela seja aprovada de acordo com a legislação local, de acordo com as exigências da Secretaria de Educação e etc. Para que ela possa abarcar não só crianças de, né, filhos e filhas de devotos e devotas, mas que também seja aberta ao público em geral. Então, há citações de Srila Prabhupada que ele vai dizer isso, né, que uma vez que uma escola recebesse crianças em geral, e só por aprender os valores da consciência de Krishna, isso mudaria a face daquela sociedade, daquela nação, né, daquela cidade, etc. Então, tem essa ideia de que o Gurukula fosse uma escola aberta ao público em geral e que fosse legalizada, para que pudesse trabalhar com ideias de transferência de alunos e alunas, recepção, formação, né, diploma, etc. Então, por favor, organizem-na bem e será uma grande conquista. Temos que nos concentrar em dar-lhes alguma ideia sobre Deus. Esse deve ser o nosso principal objetivo. Nas aulas de arte, devem ser encorajadas a fazer desenhos de Krishna, Kurukshetra, etc. Há tantos assuntos para desenhar, como que se diz em nosso livro Krishna. Então, Prabhupada sugere que se trabalhe com crianças, né, antes da alfabetização e depois durante, com desenhos de passatempos de Krishna. E ele cita os exemplos do livro Krishna, Suprema Personalidade de Deus, que é baseado no 10º canto do Srimad Bhagavatam, e que narra exatamente as aventuras de Krishna, né, as lilas, os passatempos de Krishna, e os vaqueirinhos e as vaqueirinhas, né, em Goloka Vrindavana, em Vrindavana também, para poder servir de pano de fundo para essa aprendizagem, né, conhecer os passatempos de Krishna.
Se forem treinadas, serão ótimos devotos e devotas. Isso dependerá do nosso processo de treinamento. Com relação a algum mau comportamento, temos que tratá-lo pacificamente. Então, aqui já a Prabhupada fala sobre, né, correção e mau comportamento. Ele diz que deve ser feito de forma pacífica. Mais para frente ele vai falar um pouco mais sobre isso. Sua atitude de tolerância, aqui ele está falando exatamente de Bhavananda, né? Sua atitude, Bhavananda, de tolerância e gentileza é muito agradável. Portanto, treine-as dessa maneira. Então, o Prabhupada pedia que as crianças fossem tratadas com tolerância, com gentileza, e não com punições severas, né, ou coisas assim. Portanto, treine-as dessa maneira. É uma instrução do Senhor Chaitanya que temos que dispensar atividades de bem-estar em nome do Senhor Chaitanya. Aqui a gente já tem essa noção de Srila Prabhupada de que as crianças devem ter um bem-estar, devem ter um cuidado. Isso seria, então, um dos aspectos práticos de uma escola consciência de Krishna. Aqui eu trago uma citação de Prabhupada, uma carta para Satswarupa Goswami, em 1971, em que Prabhupada fala sobre saúde, sobre cuidado, sobre nutrição e exercício. Então ele diz o seguinte: é importante que as crianças sejam bem cuidadas. Bhavananda estava conversando comigo que em Vrindavana os estudantes foram muito negligenciados. Portanto, foram imediatamente transferidos para Nova York. Todos os pais e mães querem ver que seus filhos e filhas sejam bem cuidados. Este é o primeiro dever. Se não estão saudáveis, como podem prosseguir em sua educação? Se estiverem desnutridos, isso não é bom para as atividades futuras. Devem ter quantidade suficiente de leite e então dar os chapates, legumes e um pouco de fruta os manterá sempre em forma. Não há necessidade de alimentos gordurosos, luxuosos, mas o leite é essencial. Um grande espaço também é muito bom para a saúde das crianças. Elas podem se mover livremente, correr e pular. Então, aqui a gente já tem alguns aspectos, né, das expectativas, das instruções de Srila Prabhupada para uma educação gurukula. As crianças devem ser sempre cuidadas, obviamente, sempre bem alimentadas e devem ter espaço e tempo para brincar, para se exercitar. Tem um grande pensador, um grande educador, poeta, dramaturgo, enfim, na Índia, chamado Rabindranath Tagore, que ele é da região da Bengala, assim como Srila Prabhupada, e ele é de uma família de aristocratas, enfim, ricos, e uma família muito tradicional. E ele, como, né, parte dessa família, ele decidiu, como ele tinha o dom da arte, né, ele era dramaturgo, poeta, etc., músico também, ele decidiu, diferente da família que trabalhava com negócios e tudo mais, se dedicar à educação. Então, sempre foi o foco dele. E ele abriu uma escola e universidade chamada Shantiniketan, né, que significa o espaço da paz, e ele usou como base os princípios das Upanishads, que significa, né, Upanishad significa próximo ao mestre, que era aquela ideia que a gente vê em Naimisharanya, no Bhagavatam, de uma pessoa, um pandita, um sábio sentado, e os seus estudantes, seus discípulos sentados ao redor, em lugar livre, como em Naimisharanya. E aí, Tagore fez a mesma estrutura na sua escola, então, até hoje, quando você visita o espaço de Shantiniketan, que hoje é o nome da cidade, você vê exatamente isso, nas árvores, aquelas árvores indianas enormes, né, figueira de Bengala, que fazem realmente como se fosse praticamente, né, uma construção com a sua copa enorme, e embaixo são colocados bancos circulares e um quadro, né, negro para se escrever,
e o espaço ali do guru, do professor. E as aulas são feitas assim, em espaço livre. E aí, lendo alguns tratados de educação de Tagore, ele explica a importância dessa educação, que seria tanto ao ar livre, em contato com a natureza, como também exatamente o que o Prabhupada diz aqui, né? Estar livre para se mover livremente, para correr, para pular. E ele explica isso pela lógica da cultura védica, pela lógica da cultura indiana, hoje, né, indiana, como isso afeta positivamente a formação, né, física, psicológica, intelectual das crianças. E aqui a gente vê, então, o Prabhupada aderindo, claro, a essa noção de que as crianças devem ser livres, devem ter um espaço, devem ter contato também com a natureza e tudo mais. Treinamento espiritual. Então, nós já vimos Prabhupada falando do bem-estar, né, e da relação com o conhecimento espiritual, e agora o treinamento espiritual. E aí ele vai pontuar, então, a participação em programas diários. Então, uma carta para Niruda Prabhu, de 1972. E aí Prabhupada recomenda o seguinte: as crianças devem ser treinadas para se levantarem cedo, frequentar o Mangalarati, e alguma educação elementar, aritmética, alfabeto, alguns de nossos livros, desta forma. Devem ir para a cama às 8 da noite e se levantar às 4 para o Mangalarati, dormindo 8 horas. Se dormirem 8 horas, não adormecerão durante o Arati. Quando se levantarem, devem lavar-se com um pouco de água morna, pelo menos 3 vezes para lavar o rosto. Podem dormir 1 hora tarde, e não há mal nenhum. Encoraje-os a cantar o máximo de japa possível. Não há espaço para forçar ou punir. Se houver necessidade, acho que você pode, né, sinalizar com a mão para elas, mas nunca é permitido castigo físico. Então, tem várias informações aqui. A primeira é que as crianças deveriam participar de programas espirituais, mas aí nós estamos considerando algumas situações, como escolas integrais, comunidades em que a escola seja situada, ou, se for em casa, Prabhupada dá essa indicação também de que os pais devem manter os programas espirituais em casa, ter um altar e fazer os programas com a participação das crianças, para que elas tenham esse treinamento espiritual. E aí isso também cobriria, né, crianças que estudam em escolas regulares, normais, e aí teriam os programas espirituais em casa. Então, é muito importante para a Srila Prabhupada que as crianças tenham esse hábito, esse costume de participarem dos programas espirituais. Quanto à japa, tem outra citação que eu não coloquei aqui, porque ela só falava basicamente isso. Prabhupada diz que as crianças devem ser estimuladas a terem sua japamala, né, suas contas, para poder cantar o Mahamantra, e que elas devem ser estimuladas a cantar com a japamala, e ele diz, esse é o nosso principal negócio, né, a nossa principal atividade. Então, as crianças devem ser estimuladas a isso, a aprender a cuidar das suas japamalas, a terem suas japamalas, né, quando quiserem ter. Mas ele enfatiza isso, né, elas não podem ser forçadas a cantar, e nem punidas se não cantarem. Deve ser algo estimulado e esperado naturalmente. E ele diz também que os pais são os elementos principais nesse processo, ou seja, se os pais mantiverem, inclusive ele vai dizer isso em outra carta, que ele está falando com o pai, tem 2 cartas. Uma ele diz, né, ir para o Gurukula não é obrigatório, é opcional, mas aí ele diz, mas aí os pais se responsabilizam por essa parte da educação espiritual. Quanto a japa, ele diz que os pais são os elementos principais de exemplo. E ele fala, se sua criança, filho ou filha, não vai ao Gurukula, então é seu dever manter os princípios regulativos, os estudos dos livros e o cantar do Mahamantra
como exemplo para as crianças e estimular as crianças, na medida do possível, de participarem desses processos, sem forçar e sem punir. E aqui no final ele diz, né, nós podemos sinalizar com as crianças com a mão, né, dizendo não, pare, né, ou seja, as advertências são feitas com sinalizações das mãos, né, não faça isso, pare com isso, e não, novamente ele enfatiza não usar castigo físico. Aí a continuação dessa carta, ele diz o seguinte: tente, tanto quanto possível, discipliná-las com amor e carinho, para que desenvolvam o gosto pela austeridade da vida e pensem que é muito divertido servir a Krishna de muitas maneiras. O que ele quer dizer com austeridade para crianças? Acordar cedo e ir ao Mangalara. Isto é a austeridade suficiente. Além disso, deixe-as aprender algo, como cantar, dançar, comer tanto praçada quanto quiserem, e não se importe se tiverem natureza brincalhona. Deixe-as também brincar e correr. Isso é natural. É favorável se comerem frequentemente, né? Ou seja, quando a criança tem fome, né? Se as crianças comerem demais, não importa, isso não é um erro. Meninos e meninas devem ser educados separadamente. Aí ele tem essa observação aqui de que na organização de gurukulas, as meninas deveriam ter turmas separadas dos meninos, né? E a gente vê isso de forma prática nos gurukulas, por exemplo, em Mayapur, os dois gurukulas que tem o internacional e o védico, há essa prática, né? Eles se encontram em momentos específicos, por exemplo, quando vão às aulas e aos programas regulares, né? A aula do Bhagavatam, da Bhagavad Gita, os programas do templo, mas na sala de aula, há salas específicas para as meninas e salas específicas para os meninos. Além disso, os ashrams são também, obviamente, separados, né? Para quem é interino, né, fica na escola em tempo integral, os meninos têm o seu ashram e as meninas têm o seu, ambos com seus mestres de ashrams, que vão ensinar as coisas, vão acompanhar as crianças, claro, cuidar delas, mas também servir de exemplo para as atividades mais corriqueiras e cotidianas, desde tomar banho, né, como, enfim, higiene pessoal, manter o ambiente limpo, organizado, como a gente vai ver aqui à frente, ela Prabhupada dá instruções sobre isso. Então aqui, hábitos de higiene. Limpeza e autonomia. Então, uma carta para Satsvarupa Goswami em 72, Srila Prabhupada diz o seguinte: os princípios de higiene devem ser muito praticados. Os futuros pregadores do movimento da consciência de Krishna devem aprender a ser suti, né, limpos, absolutamente puros e puras em todos os aspectos. E para isso, a limpeza prática é um ensinamento básico. Por exemplo, não tocar nada sujo na boca. A boca é a parte mais suja do corpo e a infecção pode se espalhar muito facilmente pela boca. A própria água é antisséptica, portanto, nem sempre é necessário sabão. Os meninos devem ser ensinados, e aqui ele está enfatizando isso em relação às meninas, né? Então, os meninos também devem ser ensinados, e também todos os devotos e devotas devem ser ensinados a lavar a própria louça, as mãos, a boca. O que significa que o que significa o hábito de sempre lavar e limpar. Devem receber apenas o que vão comer para que não sobre nada, para que não haja, né, desperdício. E quando tomam banho, podem lavar sua própria roupa. Então aqui a gente tem várias coisas, né, assim, desde higiene pessoal, que deve ser motivada e ensinada a todas as crianças, como também a ideia de que devem ser responsáveis pelas suas coisas, né, como lavar sua própria roupa. No Gurukula Védico de Mayapur, isso é feito realmente dessa forma, então as crianças elas são ensinadas a fazer
toda a parte de higiene, de limpeza do ambiente, do seu aposento, das suas roupas e tudo mais. E o orientador desse Gurukula, que é Bhakti Vidyapurna Swami, ele diz que toda a noção assim védica das relações familiares, principalmente no ashram de Grihastha, né, de vida de casado, depende do treinamento dos homens e das mulheres, né, na vida de brahmachari e brahmacharina. E ele explica essa ideia de ensinar os meninos, principalmente, a serem responsáveis por sua autonomia, né, aprendendo a cozinhar, aprendendo a higiene pessoal, aprendendo a higiene do ambiente, das suas coisas pessoais, como a roupa, como desses pilares para uma vida em família bem-sucedida, né? Ele diz que ser brahmachari significa aprender a servir e que a vida de grihasta não é diferente, porque você vai estar na vida familiar servindo, né, em primeiro lugar a Krishna e depois a sua família. E essa postura de serviço, ela é principal como exemplo para educar as crianças. Então, primeiro a ideia de autonomia, que a criança não vai ser servida, mas ela vai se autogerenciar, né? Ela aprende a cuidar de si e assim ela aprende com a atitude, com o exemplo do pai e da mãe, né, dando o exemplo de serviço primeiramente, aprendem que nós somos servos e servas eternos de Krishna, né? Somos servidores e servidoras. Essa é a ideia principal. É interessante que em culturas como a japonesa e a chinesa, você tem esse mesmo princípio, né? As crianças são educadas para manter o ambiente limpo, tanto que a limpeza da escola é de responsabilidade das crianças que estudam lá, não existe um faxineiro ou faxineira. São as próprias crianças que fazem a manutenção do espaço. E isso é algo que a gente vê aqui em comum, né? Quando o Prabhupada fala sobre Gurukula em si, ele sempre fala, Gurukula é aprender a seguir as instruções do Guru e aprender a servir, né? Então, na cultura védica, as crianças iam realmente morar com o Guru, por isso que é Gurukula, que é a casa do Guru, e aprendiam a servir, né? O Guru o Guru e sua esposa, né? Geralmente eram casais, né? Os Gurus, eles eram grihastas, e é dito que nós temos alguns mestres, e dentre eles estão nossos pais, e estão o guru da escola, o guru alfabetizador, e a esposa do guru. Então, tem essa ideia de que as crianças, elas aprendem desde cedo a servir, né? É uma das aprendizagens. Sem abuso, sem forçar, de forma pacífica e etc. E principalmente, como o Prabhupada vai enfatizar muitas vezes, pelo exemplo. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, eu acho bem bonita, né, bem significativa, que é de Jyotirmai Devidasi, discípula de Srila Prabhupada, na fazenda Nova Mayapur, na França, em 1977. E ela, aqui a gente tem um exemplo de uma das aulas, né, que eram feitas, assim como eu falei, no estilo Upanishad, e promulgado, por exemplo, por Rabindranath Tagore, dessa ideia de aulas ao ar livre, ao redor do guru, e é interessante que tem outra citação de Srila Prabhupada, em que ele diz que as aulas antes da alfabetização, elas são basicamente leitura dos passatempos de Krishna, né? E em outros momentos ele vai dizer, as crianças devem sim aprender noções básicas, né, de matemática, como foi uma das citações que eu trouxe hoje, matemática, língua, ele fala, ele queria que as crianças aprendessem sânscrito, né, além da língua nativa. E aí ele diz, antes da alfabetização, só ouvir passatempos de Krishna e brincar, correr e serem bem cuidados.
e depois, na alfabetização, ter essa ideia de que talvez ensinar o sânscrito, na verdade ele queria mesmo que ensinasse sânscrito a todas as crianças, mas a gente sabe que isso é bem complicado, porque por exemplo, no Brasil, nós podemos contar nos dedos quantas pessoas poderiam dar aula de sânscrito. Tem o Mukunda, tem o Prabhu, o Radha Prabhu. Basicamente, acho que eles. O Brahmars também dá aula de. Brahmars Prabhu também dá aula de sânscrito, enfim. Então a ideia era. E para o paciente dizia, né? Não precisam se tornar experts nos assuntos, né? Em certos assuntos. Porque, como a gente falou na semana passada, Srila Prabhupada tinha essa ideia de Gurukula, que seria a educação infantil, talvez equivalente ao nosso fundamental, e a escola Varnashram, que já seria uma escola mais técnica, voltada para as Varnas mesmo, né? De acordo com as propensões, com os talentos das crianças. Em outra citação, ele diz que as crianças, ele cita o exemplo da gramática, ele diz, não precisa ensinar gramática complexa, gramática profunda, a não ser que a pessoa tenha essa propensão. Então, ela pode ser estimulada a seguir esse conhecimento. Do contrário, não seria necessário. De qualquer forma, se nós formos pensar em uma escola, pelos modos do que a gente lê, das instruções de Srila Prabhupada, se formos pensar numa escola que seja tanto para público em geral, como uma escola que, para ser para público em geral ou não, se for uma escola formal, de qualquer forma, temos que seguir a legislação, e a legislação tem a base curricular, então nós temos que ensinar as matérias que constam ali, e aí no projeto político-pedagógico da escola a gente pode incluir outras matérias que sejam específicas, né? Em relação a uma educação mais técnica, voltada para as varnas, voltada para as propensões, nós teríamos que pensar numa escola que tivesse conselheiros acadêmicos, que seriam, né, advisors, que seriam as pessoas especialistas nisso, em orientação profissional, vocacional, na verdade, que analisaria cada criança, certo? Direcionando possivelmente para suas propensões, para suas tendências, dons, talentos, etc. Então, a escola deveria ter disciplinas ou matérias obrigatórias e também deveria ter matérias opcionais que corresponderiam a essas propensões, né? Então, se nós formos pensar num projeto de escola consciente de Krishna, eu acho que seria mais ou menos esse o caminho. Uma escola que respeitasse a legislação local, mas que também pensasse nesse lado Varnashram e assim trabalhando com aconselhamento vocacional e matérias opcionais e obrigatórias. Eu acho que seria um balanço interessante. E aí você tem as coisas que seriam detidamente conscientes de Krishna, como o estudo dos livros, especialmente a Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, que seria assim o básico, né, para uma escola consciente de Krishna. Eu não sei se tem alguma pergunta. Ragavananda tem? Hare Krishna Mataji, nós temos uma pergunta aqui, temos a Liu Pinheiro. Ela pergunta, no caso de pais e mães devotos que optem por uma educação num Gurukula consonante com as escolas modernas, que adotam pedagogia Waldorf ou Montessoriana, como conciliar essas demandas? É possível? Então, assim, a gente tem várias questões a serem pensadas nesse aspecto, né? Se formos pensar que existem pedagogias que funcionam, pedagogias como essas citadas que funcionam, elas poderiam ser muito bem aproveitadas, muito bem usadas, ou seja, você pode matricular seus filhos e filhas nessas escolas. Mas aí a complementação disso, que seriam, né, os programas espirituais,
o estudo dos livros específicos, como a Bhagavad Gita e a Bhagavatam, se não estiverem na escola, eles têm que ser feitos em casa. Né? Eu li uma carta de Srila Prabhupada, não citei, porque, né, não sabia as perguntas que vocês iam fazer, mas ele fala especificamente isso. Né? O discípulo pergunta se é obrigatório que a criança vá para o Gurukula, e Prabhupada diz, não, é opcional. Aí ele diz, mas você e sua esposa devem fazer a educação das crianças, né, em casa. Ele até diz, sua esposa pode ensinar inglês e você, for para o devoto, pode ensinar o sânscrito. Então, há essa necessidade de complementação. E, no caso, como eu falei no comecinho, programas espirituais, eles podem ser feitos em família. O Prabhupada sempre dizia que nas casas deve haver um altar e que os programas espirituais devem ser feitos exatamente para educar as crianças, né, com a prática espiritual, que é essencial. Então, é o que nós podemos fazer por enquanto, né, enquanto não houver uma escola para o movimento Hare Krishna aqui no Brasil, por exemplo. Eu acho que é isso. Se quiser perguntar mais uma coisa, Leo Pinheiro, fica à vontade. Eu aproveitaria o gancho para perguntar também, Mataji, se bom, eu imagino que seria muito mais simples do ponto de vista da integração da cultura védica, dos livros do Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam dentro da escola, se essa escola fosse criada por devotos, do que, por exemplo, tentar conscientizar escolas já existentes da possibilidade, correto? Isso. Não, como Montessori e Waldorf, eles trabalham com a ideia de formação, e aí se você tem a formação, você pode abrir a sua como franquia, né, vamos dizer assim, seria interessante pensar em algo assim, né, pessoas que já têm a formação e devotos e devotas que abram uma escola, né, e tenha no corpo ali docente outros devotos e devotas para fazer essa combinação. Seria perfeito, né? Porque a gente pode muito bem aproveitar sistemas pedagógicos que funcionam, que são bem-sucedidos, e só fazer a complementação em termos de matérias e tudo mais. Eu acho que seria uma boa saída, né? Que se algo já funciona, por que não aproveitar a consciência de Krishna, né? Eu acho que seria, assim, interessante fazer isso. Perfeito, muito obrigado. E por enquanto aqui não temos mais perguntas. Se a Mataji quiser continuar. Sim, eu acho que o maior desafio para a gente seria exatamente entender Varnashram e educação, né? Porque a gente falou um pouco disso na primeira sessão, de que muitos devotos e devotas discutem bastante Varnashram no sentido de acharem que ele é obsoleto, ou que ele não funciona, ou que ele é impraticável e tudo mais. E eu acho que a gente tem que partir do princípio de que Varnashram existe, estando todos de acordo ou não, estando todos conscientes dele ou não, porque Varnashram é a organização social criada por Krishna. Um exemplo, aí tem duas situações. Nós temos Daiva Varnashram, que é Varnashram divino, sagrado, né, que é seguindo para serviço de Krishna, Daiva Varnashram, e nós temos Asura Varnashram, que seria Asura, né, sem divindade, né, sem o materialista. E a gente tem um exemplo de Ravana, que era um rei perfeito, no sentido de Varnashram, né? Ele tinha a sociedade organizada ao redor de Varnashram e ela era próspera, ela era, né, materialista porque não havia Krishna, mas ela funcionava perfeitamente. Então, Varnashram ele é científico, né? Se seguimos as regras do Varnashram, nós temos uma sociedade pacífica. Aí a perfeição do Varnashram é colocar Krishna no centro. Esse é um aspecto, né? O Varnashram ele existe com Krishna ou sem Krishna, porque ele é científico. E o outro aspecto seria Varnashram manifesto e manifesto, né? Porque primeiro é uma discussão
porque tem devotos que acham que Varnashram é impraticável, porque Varnashram se baseava numa sociedade rural. E isso, assim, micro-sociedades ou grandes sociedades baseadas estritamente em Varnashram, sim, era baseado em uma sociedade rural. Entretanto, os ashrams e as varnas não desaparecem, né? Mesmo que ela não esteja manifesta, porque vivemos numa sociedade industrializada, moderna, enfim, ele não desaparece. Nós continuamos tendo a fase de brahmacharis e brahmacharinis, estudantes, grihastas, chefes de família, aposentados ou renunciantes. E as varnas, elas continuam existindo, ou seja, nós continuamos tendo tendências vocacionais, então, que são nascidas conosco de acordo com o nosso karma das vidas passadas. E a Bhagavad Gita, ela é falada por isso, né? Porque Arjuna diz, eu sou guerreiro, eu sou kshatriya, esse é o meu dharma, esse é o meu swabhava, minha natureza, mas eu não quero segui-la nesse momento. E aí Krishna fala tudo a Bhagavad Gita para dizer para Arjuna, haja de acordo com a sua natureza. Então, achar que Varnashram não exista ou não serve para essa era e tudo mais é um equívoco, né? Enfim, filosófico, é um equívoco realmente até, pode dizer, de fé, porque aí nós estaríamos duvidando da palavra de Krishna, que ele criou o Varnashram, que o Varnashram existe independente da nossa vontade. Então, é extremamente importante, e na primeira sessão eu falei que a minha fala tinha sido baseada numa palestra de Kaunteya Das, né, ministro de Desenvolvimento Congregacional e agora co-GBC do Brasil, de que ele falou assim, pensar Varnashram sem Gurukula ou Gurukula sem Varnashram é só passatempo, né, no sentido de que essas duas coisas elas são dissociáveis, né? Para você pensar numa sociedade Varnashram, você precisa de uma educação Varnashram. E para pensar numa educação espiritual, você precisa pensar em Varnashram. Essas duas coisas são inseparáveis. E aí exige-se, então, que estudemos mais sobre as varnas, sobre as suas subdivisões, porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de identificar e localizar as tendências de acordo com a varna, né? A gente geralmente traduz de forma rápida, superficial, Brahmana como sacerdote, professor intelectual, né? Mas há uma lista enorme de vocações ou profissões que se encaixam em Brahman. A mesma coisa, Kshatriya, a gente costuma traduzir rapidamente como, né, guerreiro ou governante, mas tem uma lista de pessoas de profissões que se encaixariam como Kshatriya, e assim Vaishya e Shudra. E como o Prabhupada fala numa conversa com Hari Chaudhry, que foi citada também na outra sessão, nós não somos brahmanas, nós não nos tornamos brahmanas se não for da nossa natureza. E aí a gente tem que fazer essa distinção com muito cuidado, porque ele diz nessa conversa, as pessoas, depois de anos de experiência, né, com o movimento Hare Krishna, ele diz, as pessoas estão caindo espiritualmente, porque elas foram colocadas numa posição de brahmana que não é natural para elas, e elas caem. E aí ele disse, então, que elas sejam shudras, vaixas, kshatrias, e que sejam espiritualmente vaishnavas. E aí ele fez essa diferenciação, né? Não é que vamos todos e todas nos tornar brahmanas, nós vamos nos tornar vaishnavas, que são servos e servas de Vishnu, de Krishna. Então, o que nós temos que entender é que quando as escrituras falam em nos tornar brahmanas, é adquirir qualidades bramínicas, assumir uma ética bramínica. E é isso que as pessoas, né, geralmente se confundem. Porque na cultura védica, os princípios regulativos, não se intoxicar, não comer carne, peixes e ovos, não praticar jogos de azar, nem sexo ilícito, eram atividades dos brahmanas, estritamente dos brahmanas. As outras varnas tinham concessões. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Mahabharata, a gente tem essa noção de que os kshatriyas jogavam jogos de dados,
que o Bima é descrito como voraz, no sentido de faminto, e ele comia um boi de uma vez só, então ele comia carne. E outros exemplos. Então, os princípios regulativos na cultura védica, eles eram para brahmanas. O que acontece em Kali Yuga é porque, como há uma decadência dos valores, há uma decadência, a gente sabe, a única perna que ficou dos princípios religiosos, a única perna, né, da vaca, do boi, que representa os princípios religiosos, foi Dharma. Isso significa que nós temos que, todo mundo tem que seguir os princípios regulativos para termos acesso ao Dharma e para nos mantermos, né, compassivas e adquirirmos qualidades bramínicas. Então, nós seguimos uma ética bramínica, mas como indivíduos nós temos o nosso Varna, que aí você tem que saber qual é, de acordo com várias situações, né? Nós temos os sanskaras, que vão mostrar isso pela escolha da criança, né? A gente sabe, da terra, do Lakshmi, do livro. E nós temos também a possibilidade de se fazer os mapas astrológicos védicos, que vão mostrar as propensões, ou seja, não precisa ser no escuro, né? A gente pode procurar meios de definir ou conhecer os nossos, a nossa Varna. Então, aí alguém pode falar assim, não, mas é dito que em Kali Yuga todo mundo nasce Shudra. Sim, mas tem que se entender o que se refere Shudra nesse sentido. Na cultura védica, a gente vê que as Varnas, elas tinham potência mágica, potência espiritual. Então, por exemplo, os Brahmanas, quando eles falavam mantra, aquilo alterava a matéria. Você tinha, a palavra tinha poder, vamos dizer assim, né? A gente sabe que Kali Yuga não é tão fácil assim, a gente precisa da potência do Mahamantra como suporte para outros mantras, para que, né, a potência se manifeste. E a gente tem outros exemplos, como a força física de Bhima, que conseguia derrotar um exército todo sozinho. Em Kali Yuga nós não temos mais essas potências fisiológicas corpóreas. Os Vaixas, né? Um Vaixa era capaz de alimentar uma cidade inteira. Então era uma potência, né, assim, mágica, uma potência espiritual que em Kali Yuga não existe. Então, quando os Vedas falam que em Kali Yuga todos nascem Shudra, está falando em poder, em potência, especialmente em mágica, e não como qualificação, não como propensão, talento, vocação. Então, tem que se fazer essas distinções, senão a coisa não caminha, né? Tem que entender que Varnashram é uma criação de Krishna, que ela existe manifesta ou imanifesta, material ou espiritualmente, entender que todos nós temos varnas, sim, e que nem todo mundo vai virar brahmano, que não se vira. Você pode até ocupar, fazer atividades de ocupação de um varna que não é seu, de uma varna que não é sua, mas temporariamente, você não consegue manter por muito tempo, e que nós seguimos uma ética bramínica, que são os princípios regulativos, e que todos nascem Shudra em termos de poder e potência, não de Varna, não de qualificação. Então, se a gente pensar tudo isso em relação a Gurukula, a gente fica um pouquinho mais seguro em dizer, sim, precisamos de uma educação que respeite a individualidade, né? A individualidade de cada pessoa. E isso significa ter uma escola que englobe formação técnica ou formação, né, profissional direcionada, ou seja, com aconselhamento vocacional. Assim como nos Estados Unidos, né, lógico que a educação, não estou citando a educação americana como norte-americana como exemplar, melhor, mas eles são felizes nesse aspecto de que as escolas, você tem as matérias opcionais, né? Você pode fazer música, teatro, esporte, enfim, você vai estudar as matérias obrigatórias e vai ter uma gama de atividades que podem virar, sim, que podem ser, sim, sua vocação e se tornar uma profissão, na música, no esporte, na arte, e que, por exemplo, no Brasil nós não temos.
Então, para mim, que trabalho com letras, né, literatura, um dos maiores problemas ou déficits na nossa educação, por exemplo, é que não se ensina a escrita criativa na educação básica. Então, há muitos em potencial escritores e escritoras que não se descobrem porque não tem aula de escrita criativa na educação básica. E isso a gente pode colocar os músicos, né, as musicistas, a gente pode colocar os esportes, né? Não é possível que todo brasileiro nasça com DNA para futebol, por favor. Por que, que há diferença nos Jogos Olímpicos entre o Brasil e outros países como Estados Unidos, China, Rússia? Porque essas nações elas se preocupam em identificação vocacional. E é o que nós deveríamos estar fazendo também. Identificação vocacional, porque de acordo com Krishna, nós nascemos com essas propensões, porque elas são oriundas do nosso karma de outras vidas e da nossa consciência na hora da morte, etc. Então, elas estão aí, né? A questão é que não são desenvolvidas. Uma vez, Hridayananda Das Goswami foi questionado sobre isso, sobre a Varna, e ele disse assim que na cultura védica não havia miscigenação, né? Não havia casamentos entre varnas, era muito raro e era um processo muito cuidadoso, assim, no sentido de quais varnas poderiam ser misturadas. E Shudra, por exemplo, homem Shudra só se casava com mulher Shudra, não poderia se casar com mulheres de varnas superiores. Então a gente entende, isso está no Manu Smriti, tem toda a classificação dos casamentos possíveis. E aí eles já especificam a varna dos casamentos mistos, ou seja, se um homem brahmana casa com uma mulher kshatriya e eles têm um filho, aquele filho já pertence a um varna específico. Ou seja, como se fosse um estudo genético das varnas presente no humano samhita. Então, que a gente, né, em Das Goswami, ele disse que com o avanço das eras, né, Kali Yuga, você tem esses casamentos mistos, nós temos a miscigenação. E aí o que acontece é que às vezes não nascemos com propensões misturadas, porque, né, vendo desse balde genético de misturas. E assim, às vezes, eu posso ter tendências chátrias e tendências baixas, porque eu recebo influência de 2 ramos de DNA, né, do meu pai e da minha mãe. Mas que mesmo assim, sempre um vai ser mais evidente, mais forte, etc. E aí você tem que fazer essa análise para definir a sua varna. E outra definição que Hridayananda Das Goswami faz sobre varna, ele diz assim: é aquela atividade sem a qual você não vive. Ou seja, mesmo que você não esteja ocupado ou ocupada naquela varna, você faz organizações inconscientes na sua vida para que você se ocupe com aquela propensão. Então, sei lá, você trabalha como vendedor, que é uma atividade vendedora, que é uma atividade baixa, mas você é Shudra no sentido de gostar muito de a música interpretativa. Todos os artistas que interpretam, não criam, são Shudras. Então, se você toca, mas não compõe, você é Shudra. Então, por exemplo, eu sou vendedora, trabalho a semana inteira como isso, mas nos fins de semana eu tenho banda, eu ensaio, eu quero cantar, tocar, né? Eu tenho uma banda de cover. E eu não vivo sem isso. Por mim, eu largava a venda e ficava só com a minha banda. Então, é uma possível indicação que você seja Shudra e que atua como Vaishya por uma necessidade de subsistência, né? Então, é aquilo sem a qual você não vive, né? Seja como atividade complementar, hobby, ou seja como um sonho nunca realizado que cria uma frustração enorme, né? Se eu tivesse conseguido fazer aquele curso, eu teria sido isso e tal. Provavelmente é o Varna, a Varna, mas de qualquer forma é melhor fazer uma análise ou astrológica ou vocacional para ter certeza. Então,
no final, a ideia é essa. A gente não pode pensar Varnashram sem Gurukula e nem Gurukula sem Varnashram. São coisas indissociáveis. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se tem mais perguntas, que a gente está chegando ao final de uma hora. Não, Mataji, não temos perguntas aqui. Na verdade, eu tenho uma pergunta que é uma questão que já foi discutida anteriormente com relação ao homeschooling. Nós estamos num momento em que o homeschooling se tornou meio que obrigatório de qualquer forma por conta da pandemia, em muitas situações. E como fazer para que isso não se tornasse um peso maior ainda, principalmente para as mães, que em sua grande maioria trabalham fora ou muitas sustentam o lar e tem que ajudar os filhos com homeschooling já. Então, talvez pensar em alguns outros projetos que se adaptassem a nesse sentido. Enfim, qual a sua percepção disso? A gente está realmente vivendo essa situação de homeschooling obrigatório, né, compulsório, por causa da pandemia, e a gente vê a frustração e o desespero de mães e pais que do nada viraram, né, professores e professores de seus filhos e filhas, está um caos. Assim, na nossa perspectiva espiritual, seria uma oportunidade dos pais e mães se responsabilizarem pela parte espiritual da educação dos filhos e filhas, né? Porque, como a gente viu na aula passada, na sessão passada, Srila Prabhupada, ele cita aquele verso de Prahlada Maharaj, né, no 7º canto de Srimad Bhagavatam, em que Prahlada diz que ninguém deveria ter dependentes, né, não deveria ser cônjuge, pai ou mãe, professor, professora. Ele dá uma série de ocupações em que incluem ter descendência. Ele diz: ninguém deveria ter descendência e não pode livrar aquela pessoa do ciclo de nascimentos e mortes. No contexto geral do Brasil, pelo menos, em que nós não temos um Gurukula hoje estabelecido, né, e tudo mais, não tem como se pensar em ter filhos e filhas sem que se pense na parcela que vai cair sobre o pai e a mãe de qualquer forma, deveria, pelo menos, de ensinar a parte espiritual da educação que a criança não vai ter indo para uma escola regular, uma escola normal. Né? Então, como a gente falou aqui, o Prabhupada queria que houvesse os programas espirituais, ou seja, se a criança vai numa escola regular, então em casa deveria ter um Mangalarati, mesmo que fosse mais tarde, 6 da manhã, enfim. E deveria ter a leitura da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, de uma forma lúdica, educativa, né? As crianças deveriam ser estimuladas a pintar os passatempos de Krishna, desenhar os passatempos de Krishna, fazer peças teatrais baseadas nos passatempos de Krishna, etc, etc. Então, eu acho que seria o momento que a gente está vivendo atualmente, seria uma oportunidade para os pais e mães pensarem nisso, né? Já que eles estão sendo educados em casa, como eu faço para incluir a matéria espiritual, a prática, o hábito, a rotina espiritual nessa educação? E, se possível, conseguindo estabelecê-la, mantê-la, né? Depois que a educação voltar a ser feita fora, né? Com a vacinação geral. Além disso, tem a Subhadra Devidasi, né, discípula de Dhanvantari, que foi secretária de Educação por muito tempo, ela tem um programa que ela está instituindo aos poucos de educação, pelo menos dominical. E aí eu vou compartilhar com a Gavananda para colocar lá no chat a programação e o contato dela. Então, todos os domingos, online, e aí é dividido por idade, de 3 a 5 anos, às 9 da manhã, de 6 a 9 anos, às 9h45, 10 a 12 anos, às 11, e 13 a 16 anos, às 12h10. E aí, para você participar ou inscrever seu filho ou filha, você entra em contato pelo WhatsApp da Subhadra, e ela vai passar todas as informações. Então, tem essa possibilidade, né, de termos no nosso Yatra educação, pelo menos, dominical para as crianças. Aliás, é uma preocupação
crescente de que os programas se preocupem, os iatras se preocupem com as crianças, né? É muito complicado, nós temos programas como o Festival de Domingo e as crianças ficarem soltas, né? Que é isso que acontece realmente, as crianças ficam soltas durante a programação. O ideal seria que as crianças tivessem sua programação, né? Que tivesse alguém no IATRA que se responsabilizasse por fazer esse encontro, esse momento com as crianças, um momento em consciência de Krishna, né? A mesma instrução, lendo os passatempos de Krishna, desenhando, pintando, dramatizando, oferecendo para a criança esse momento com outras crianças e que fosse um momento consciente de Krishna. Eu acho que é isso, né? Assim, o dever de educação espiritual, ele recai sobre os pais, primeiramente, que os pais são os gurus, são os nossos primeiros gurus. E aí, por isso que se exige planejamento, né? Uma carta que eu li hoje de Prabhupada, ele fala exatamente isso, ele diz assim, as crianças elas vão ser tratadas, vão ser caracterizadas como crianças não desejadas a partir do momento em que elas não tiverem conhecimento espiritual, porque é isso, né? Nós precisaríamos planejar as crianças pensando em oferecer para elas o conhecimento espiritual. E quando não fazemos isso, elas não são diferentes de crianças nascidas em lares materialistas, porque a diferenciação deveria ser essa, a educação e a consciência de Krishna. Né? Acho que é por aí. Excelente, Mataji, muito obrigado. Nós não temos mais perguntas aqui, talvez outras perguntas surjam conforme as pessoas forem assistindo essa live. E eu agradeço realmente por essa excelente aula, por essa excelente explicação. A minha filha, ela faz parte já desse projeto da Subhadra, realmente é um projeto muito lindo. Apesar de ela ter 3 aninhos, a gente está no começo aqui tentando. E eu coloquei aqui na descrição do seu vídeo, da sua live, sobre esse projeto da SEDUC, da Subhadra, e também sobre o grupo de trabalho sobre educação e Krishna West, que tem aqui o link para acessar o grupo do WhatsApp. E é isso, eu realmente gostaria de agradecer em nome do canal Mayapur TV Brasil e Portugal, e nos colocar à disposição também, caso a Mataji tenha qualquer necessidade, fica à vontade, ok? Sim, eu que agradeço muito o convite e as 2 sessões. Eu acho que a gente conseguiu dar conta de várias falas de Prabhupada para ter uma ideia, né, do que ele idealizava sobre o Gurukula. Sim. E fica realmente o convite do grupo de trabalho Krishna West Educação, apesar de ser Krishna West Educação Krishna West, não é fechado, não é exclusivo, é só porque foi uma orientação inicial de Hridayananda Das Goswami que a gente fizesse esse trabalho. E o que a gente tem feito é nos encontrado aos sábados, 10h30 da manhã, e estamos discutindo, estamos numa fase de, primeiro, conhecer a experiência de Gurukula no Brasil, como ela já se deu. Então, a gente já teve uma sessão com Davanti Swami, ontem com Ananda Mataji, e que falaram de suas experiências passadas, e aí nós vamos ter sessões temáticas, como Montessori, Waldorf, e a gente vai discutir essas questões pensando em como seria um projeto de Gurukula para o Brasil, né, pelo menos. E aí a gente está no começo do trabalho, a gente não sabe se a gente vai abrir uma escola ou se a gente vai virar uma agência de fomento para orientar pessoas como abrir escolas. Mas a gente está nesse momento de discussão, troca de ideias, alinhamento filosófico, alinhamento de ideais. E aí nós convidamos, né, quem tiver interesse em participar, contribuir, ou só ouvir, já ajuda muito sobre esses assuntos. E aí, possivelmente, conforme a discussão caminhar, a gente pode fazer algumas sessões aqui na Mayapur TV, com assuntos que já tenham sido debatidos, trazer o que a gente está pensando, né? Tá sem microfone. Perfeito, Mataji. Perfeito. Muito obrigado mesmo. Eu que Agradeço a todos pela audiência também. Um bom dia em Sim. consciência de Krishna a todos. Todas as glórias de Shila Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Hare Já. Krishna.